vou explicar para vocês a aula de matemática do dia 8 de abril, página 213 e 214. Não esquece de pôr a data. Esse vídeo que tem que assistir é esse mesmo que você está assistindo e faz daquele jeito que eu falei. Eu vou dando as dicas, vou ensinando, vou respondendo e ao mesmo tempo vocês também vão respondendo. Aí você pausa depois que eu falei a explicação, põe a sua resposta e continua, tá? Então, aqui na primeira página, não precisa ver esse daqui, tá? Eu não vou usar essa explicação. Eu quero que vocês respondam quantos anos há em uma década e em um século? Então, uma década tem 10 anos e o século tem 100 anos, tá? Quantas décadas há em um século? Agora, se você sabe que aqui, ó, década vale 10, para você descobrir quantas décadas, quantos 10 tem um século, você tem que ver quantos 10 tem dentro do 100, tá? Quantos 10 eu preciso para formar o 100, tá? Aí vai ser essa resposta. A 3 e a 4 eu não quero que vocês respondam, tá? Aqui na próxima página. Agora vamos falar sobre também de milênio, tá? Então, milênio são 1000 anos, tá? Ó, 10 décadas, 100 século, 1000 milênio. Então, fica fácil de saber pela primeira sílaba, ó, mesma coisa que 10. Sé, mesma coisa que 100. E 1000, mesma coisa que 1000, tá? Então, para observar aqui a data de início e do término e do fim de cada milênio, de acordo com o calendário que a gente usa, tá? Então, aqui temos o primeiro milênio, o segundo e o terceiro, tá? O primeiro milênio começou no dia 1 de janeiro do ano 1, tá? E terminou no dia 31 de dezembro do ano 1000. Então, do 1 até o 1000 tem 1000. Então, foi aqui um milênio. Começa no ano 1, termina no 1000. Tá? O segundo milênio começou em 1001, um ano depois, no ano seguinte, tá? Começou o segundo milênio, do 1001 até o 2000, até o ano 2000. E no terceiro milênio, começou em 2001 e vai acabar quando? Tá? Se começou aqui, ó, 1000, 1001, 2000, 2001 vai ser quanto? Agora as atividades, tá? Observando esse quadro, vocês vão responder aqui, tá? Então, não é para inventar nada, é para olhar aqui, tá? Em que milênio nós estamos? Então, olha só, nós estamos em 2021. 2021. Ele está dentro do primeiro, do segundo e do terceiro milênio, 2021. Tá? Olha só, se aqui começa no 2001, e eu estou falando 2021, então é daqui para frente, né? Não pode ser até 2000, se eu estou querendo achar o 2021, né? Então, do 2001 para frente é o terceiro milênio. Nós estamos. Em que data ele começou? Ó, se a gente está aqui nesse milênio, que data ele começou? Ó, aqui é a linha do início. Em que data ele terminará? Então, aqui não deu a resposta para você pensar, né? Se eles estão começando no 1, terminando no 0, tá terminando no 1, acabou no 1000. 1001, 2000. 2001, para que ano que vai aqui terminar? Também tem que pôr a data, tá? Que é igual a essa daqui. Só o ano que vai mudar.
Complete o quadro com as datas de início e de términos da segunda e terceira décadas dos séculos apresentados. Então, a primeira década, segunda e terceira, tá? No século XX, a primeira década foi de 1901 a 1910. É os primeiros 10 anos do século, tá? Porque ele começa em 1901, vai até o 1910 para formar a primeira década, tá? A segunda década vai ser do ano seguinte, tá? 1911 a 1920, tá? 1911 até 1920, tá? E aqui vai ser 1921, tá? É sempre o ano da frente que começa, a próxima década, tá? 1921 até 1930. No século 21, a primeira década dele é 2001 até 2010. Aqui vai ser 2011 até 2020. E esse aqui vou deixar para vocês pensarem, tá? Escreva o ano em que iniciou e terminou cada século. Século XX, gente, ele começou em 1901 e ele terminou em 2000, tá? 1901, 2000. O século XV, ele começou em, deixa eu ver, 1401 até 1500, tá? E assim que o século XVI, o século XVI começou em 1501 e terminou em 1600, tá? De 1971 a 1970, então entre esses dois períodos, dentro desse período aqui, Paulo morou em Brasília. Por quantas décadas ele morou em Brasília? Então você vai ver quantos 10 cabe aqui. Então, as décadas sempre começam com 1, tá? 71, 91, 81, tá? Então, do 71 até o 80 é uma década. Do 81 até o 90 é outra década, tá? Quantas décadas ele morou? Escreva quantos anos há em meio milênio. Então, lembrando, um milênio tem 1000 anos. Metade de um milênio, metade do 1000 é quanto? Tá? Meio século. Se o século ele tem 100 anos, metade de um século é quanto? Se uma década é 10 anos, metade de uma década é quantos anos? Responda as questões. Juliana nasceu em 1995. Em que século ela nasceu? Então, aqui o 1901 começou o século 20, tá? E vai até 2000. Então, ela está dentro do século 20. Você conhece alguém que nasceu no século passado? Escreva o nome dessa pessoa e o ano que ela nasceu. Para ter nascido no século passado, a pessoa tem que ter nascido entre 1901 até o ano 2000. Tá? Então, pergunta aí na sua casa, você nasceu no século passado, de 1901 até o ano 2000? E aí você escreve o nome dessa pessoa e o ano que ela nasceu, tá? Escreva o século que cada acontecimento citado a seguir ocorreu na história do Brasil. A independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822. Então, o século aqui começou no 1801,
tá? E foi até 1900, tá? 1801 até 1900 é o século 17, tá? Aqui, morte de Tiradentes. Aconteceu no 21 de abril de 1792. Esse século começou em 1701 e terminou em 1800. Então, esse é o século 16, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem.